Hello there, how's it going? Eu sou Rubens Aniti e você é muito bem-vindo ou bem-vinda ao meu mini curso de pronúncia da língua inglesa, feito aí com todo o carinho do mundo, especialmente para as pessoas que têm dificuldade nessa parte do idioma, ou mesmo para aquelas que querem melhorar a sua fala, conseguir se comunicar de uma maneira mais clara, saber aqueles segredinhos de pronúncia que não são passados para a gente nesses cursos tradicionais. Então, enfim. Antes da gente entrar na parte de pronúncia propriamente dita, eu gostaria de fazer uma apresentação um pouquinho mais formal a respeito de mim. Então, focando na tela aqui, pessoal. Meu nome é Rubens Aniti, como eu já falei. Eu, primeiramente, costumo falar que eu sou psicólogo por formação e educador por coração e opção. Eu me formei em 2010 na Universidade Federal de São João del Rei. Eu também sou pós-graduado em psicopedagogia, já tem mais de 12 anos aí que eu me dedico ao ensino da língua inglesa. Eu possuo o certificado CPE, que é o Certificate of Proficiency in English, certificado de proficiência em inglês. É um certificado emitido pela Universidade de Cambridge, na Inglaterra, que é considerada hoje a melhor universidade do mundo, né? É a mais alta qualificação que eles emitem aí, e isso assegura que a pessoa domina o idioma da forma mais próxima possível a de um nativo, né? Sendo capaz aí de lidar com qualquer situação em um ambiente de língua inglesa. Eu também possuo a certificação TKT, que é o Teaching Knowledge Test, ou seja, é o teste de conhecimento sobre teaching, sobre lecionar, sobre como passar o conteúdo que a gente sabe para outra pessoa. Possuo também o TKT Call, que é o Knowledge About Language, conhecimento sobre a língua. Esse TKT Call, ele atesta que a pessoa é uma profunda conhecedora das estruturas gramaticais, lexicais, discursivas e fonológicas da língua. E por fim, eu sou um Official Cambridge Speaking Examiner, ou seja, um dos examinadores oficiais das provas de Cambridge. Então, se algum dia você estiver pensando em fazer uma prova de Cambridge, pode ser que a gente se encontre por aí, ok? Então, seguindo aqui, pessoal. Pronunciation, a brief introduction. Uma introdução bem brief, bem sucinta, bem rápida mesmo, né? Eu gostaria de falar sobre alguns pontos aqui, então foque em mim de novo. Então vamos começar. Diferenças de sotaque entre inglês americano, inglês britânico, inglês australiano, inglês irlandês e outros tantos sotaques aí ingleses que existem por aí. Sotaque, pessoal. Todos nós temos um sotaque. Se a gente algum dia conversar com uma pessoa e a gente achar que essa pessoa não tem sotaque, provavelmente é porque o sotaque dessa pessoa é o mesmo que o nosso. Então, o sotaque ele é parte da história, parte da identidade da pessoa, ele reflete a cultura, a diversidade de uma civilização específica. Então, ele não deve ser ignorado. Mas, Rubens, então por que tem tanta gente aí que fala que a gente precisa ter o sotaque perfeito, a gente precisa aí, eu vejo tantas pessoas na internet, ou mesmo nos cursos da minha cidade, falar aí, fale como um nativo em tantos meses, ainda coloca o tempo que a pessoa vai levar para isso. Muita calma nessa hora, pessoal. Primeiro vamos esclarecer alguns pontos aqui. O inglês, ele é cada vez mais usado como uma língua internacional e universal. E isso faz com que, atualmente, haja muito mais falantes não nativos do que nativos propriamente ditos. Ou seja, há muito mais pessoas que aprenderam o inglês como segundo idioma do que pessoas que nasceram em países cujo inglês é o idioma oficial. Portanto, obviamente, a gente vai perceber diferenças entre o inglês falado por um americano e o inglês falado por um irlandês. Vai ter diferença entre o inglês falado por um britânico e o inglês falado por um australiano e por aí vai. Contudo, essas diferenças de sotaque e pronúncia, elas só vão ser um problema quando elas afetarem a inteligibilidade daquilo que a gente está tentando falar, ok? Então, assim, se eu tento falar alguma coisa, a pessoa não entendeu, aí sim teríamos um problema. Portanto, assim, não importa se você vai se afeiçoar mais ao sotaque britânico, você acha mais bonito, ou o americano, você gosta mais ou acha mais fácil, o irlandês, o australiano, enfim. Inglês, independentemente de sotaque, ele vai ser inglês em qualquer parte do mundo. Vamos entrar numa parte um pouquinho mais controversa aqui agora.
Atualmente, há muitos teóricos aí que são a favor da gente abrir mão de alguns aspectos particulares de certas línguas para que essa língua consiga ser instrumento de comunicação para o maior número de pessoas, para que ela possa ser usada aí por mais pessoas. E um desses aspectos aí na língua inglesa que tem a tendência de ter o uso diminuído com o passar dos anos é o som fricativo surdo, por exemplo, o som do TH. Então, eu já vi muita gente defendendo o desuso do TH e a sua consequente substituição por algum som próximo. Contudo, eu, Rubens Zanetti, como professor, como educador, ainda acho que isso seja uma responsabilidade minha. Então, eu prefiro mostrar aos meus alunos como o TH é pronunciado, pelo menos como ele deveria ser pronunciado, a posição dos dentes, como que a língua pressiona por trás. Inclusive, isso é um aspecto que eu vou abordar durante esse mini curso, ok? Enfim, eu deixo a cargo dos meus alunos se eles vão adotar o uso desse som ou não. Eu acho isso, inclusive, uma forma de eu demonstrar um respeito para aquele aluno ou aluna que está confiando no meu trabalho, ok? Em suma, independente das nomenclaturas que a gente for adotar, das diferenças de sotaque, inglês sempre será inglês em qualquer parte do mundo. Ah, Tite, mas eu gosto do inglês americano. Se eu for para a Europa, vou ser entendido? Vai. Ah, mas eu prefiro o inglês britânico. Se eu for para a Irlanda, eles vão me entender? Vão. Pessoal, inglês é inglês. Então, se essa era a sua dúvida inicial, desencana disso. Focando aqui na tela, queria que vocês dessem uma olhada nessa frase aqui primeiro. E depois eu queria que você lesse essa frase em voz alta, da forma como você achar que é correta, independentemente se você já estudou inglês, se você tem algum nível de inglês, se você tem alguma bagagem ou não. Então, por favor, você que está aí do lado, leia essa frase em voz alta. Vamos, criatura, para ler a frase, não é para ficar olhando para minha cara, não. Vamos lá. Bom, espero muito que você tenha lido essa frase em voz alta, porque eu não queria que nosso mini curso fosse simplesmente uma palestra, uma coisa de mão única. Eu acho extremamente importante que você que está aí do outro lado participe junto comigo. Então, sempre que eu pedir a sua participação, gostaria que você participasse de voz alta. Você vai se sentir, às vezes, um bobo, um idiota. Não se importe com isso. É parte do processo. Então, enfim, quando você leu essa frase em voz alta, espero que você tenha lido, fez sentido para você? Te lembrou de alguma coisa? Você entendeu alguma mensagem? Se não, eu vou tentar ler essa frase para você de uma forma diferente, tá bom? Eu não sou cantor, mas vamos ver no que dá. Vamos lá. Turn around, every now and then I get a little bit lonely and you're never coming round. Fez mais sentido agora? Ou não, né? Às vezes a pessoa não conhece essa música. Enfim, conseguiu identificar da onde que é essa frase? Acabei de falar de uma música, né? Enfim, para quem ainda não conseguiu, essa é a introdução da música Total Eclipse of the Heart, que foi eternizada na voz de Bonnie Tyler em 1983, nesse álbum aqui, Faster Than the Speed of Night. E por que na primeira vez que você leu, talvez você não tenha reconhecido, e na segunda vez, quando eu li, talvez você tenha reconhecido? Simplesmente porque eu adicionei duas coisas fundamentais na minha fala. Rhythm and intonation. Ritmo e entonação. Cada língua ela vai ter um ritmo e vai ter uma entonação específica e bastante peculiar, pessoal. Então, se a gente simplesmente tentar falar as palavras do jeito que a gente acha mais fácil, as chances da outra pessoa entender minha mensagem vão ser muito menores. Concordam comigo? Então, seguindo aqui, tem uma outra pergunta para você. Você aí do outro lado, você tem brechove? Sim? Não?
E aí? Bom, se você não entendeu minha pergunta agora, isso é preocupante. Porque agora eu fiz uma pergunta na nossa língua, a língua portuguesa, não teve nada de inglês aí não. Teacher, por que eu não entendi? Enfim, se você não entendeu, foi porque, novamente, eu mudei a entonação e o ritmo da minha pergunta. Eu dei ênfase em partes diferentes da frase. Eu fiz a pausa da frase no lugar, entre aspas, incorreto. A pergunta que eu fiz foi simplesmente essa aqui. Setembro chove? E aí? Conseguiu finalmente entender a importância da gente não adaptar a língua para uma forma que talvez fique mais fácil para a gente? Enfim, se ainda não ficou clara a mensagem que eu quis passar aqui, eu vou entrar agora num assunto polêmico. Agora o bicho vai pegar. Eu vou até pedir, foca em mim aqui, foca em mim, foca em mim. Seguinte, religião. Tá, Rubens, mas o que religião tem a ver com o estudo da pronúncia de um idioma? É que atualmente acontece com as religiões a mesma coisa que acontece quando a pessoa vai aprender uma nova língua. Hoje em dia eu costumo brincar que as pessoas possuem religiões personalizadas. Eu vou tomar como exemplo aqui, só a título didático, a religião católica, que é provavelmente a mais conhecida no país, mesmo por pessoas que não a seguem, né? Pessoas de outras religiões, ateus, agnósticos, enfim. Sempre a pessoa conhece um pouquinho, já ouviu falar da religião católica. Então vamos lá. Segundo a religião católica, o fiel ele deve participar da missa aos domingos. Todos os domingos. Domingos! Aí o fiel pensa assim, mas domingo é dia de ficar em casa, né? Dia de descanso, dia de aproveitar com a família. Então eu vou na missa ao sábado. Ou ainda, tem alguns que falam, eu sou católico, mas eu não vou à missa porque eu não vejo necessidade nisso. Para mim, Deus está em todos os lugares. Ok. A igreja também prega que o fiel deve abster-se de comer carne durante o período da quaresma, que dura 40 dias. Aí o fiel pensa novamente com ele. Nossa, mas eu amo carne. Aquele churrasquinho no final de semana é sagrado, eu não consigo ficar sem. Deixa eu pensar em outra penitência para eu fazer aqui. Ah, já sei. Vou deixar de comer caviar. Né? Não vou comer caviar durante a quaresma. Essa vai ser minha penitência. Como se o alecrim dourado comesse caviar todo dia. A Igreja Católica também prega que o fiel deve se confessar pelo menos uma vez ao ano, de forma individual com o padre. Aí o fiel pensa, eu? Confessar com aquele padre lá? Que cara lá tem mais pecado que eu, ó, vou lá não. Deixa que eu tenho meu particular aqui, ó, com Deus e tá tudo certo, tá tudo resolvido. Então, assim, perceba como que o nosso individualismo ele tende a se sobrepor às regras para que a gente tenha uma experiência mais fácil, mais tranquila, mais confortável das coisas. E é justamente isso que acontece quando a gente está aprendendo uma nova língua. Chegou finalmente, durante o curso, o dia de aprender o som do TH. Nossa, mas esse som é difícil, hein? Deixa eu ver. Coloca a língua por trás dos dentes entreabertos, aperta a língua, vibra as cordas. Ah, não consigo fazer isso não. Mas esse som ele parece um pouquinho com F, né? Então beleza, eu vou usar o som do F no lugar do TH, que ninguém vai perceber. Isso aí vai resolver minha vida, vai facilitar muito. Ou então a pessoa fala, nossa, mas para que no inglês as pessoas falam cantado desse jeito? Parece que as pessoas arrogantes, né, querendo se mostrar que falam outra língua. Eu vou falar do meu jeito e pronto, acabou. Ou seja, pessoal, assim como temos religiões personalizadas, temos também isso aqui, ó. Personalized languages. A gente também tem as línguas personalizadas. Então, esse talvez seja o maior erro que uma pessoa pode cometer ao aprender uma nova língua. Personalizá-la. Adaptar essa língua só para ela, na teoria, fica mais fácil para você. Mas, na verdade, a longo prazo, isso aí vai dificultar muito o seu aprendizado. Você vai estudar por anos e quando vai conversar com a pessoa,
nem você entende o que a pessoa está falando e nem a pessoa entende o que você está falando. Então, ferrou. Ou seja, a personalização que você fez lá no início do processo fez você perder dinheiro e fez você perder um tempo importante da sua vida num cursinho que no final não vai te ajudar a atingir os seus objetivos. O dinheiro a gente recupera, mas o tempo, esse não volta não. Então, recado do Rubão, cuidado com a personalização. Rimou bonito. Seguindo aqui, pessoal. Tem um ditado em inglês, também em português, né, que é basicamente a tradução literal. Practice makes perfect, ou seja, a prática leva à perfeição. Isso sim faz muito sentido caso você pratique da forma correta, da forma guiada. Isso vai fazer certamente com que você consiga melhorar alguma habilidade que você queira melhorar. Contudo, se você praticar da forma incorreta, você vai cair numa armadilha que a gente chama de fossilização, ou em inglês, fossilization. Isso aqui, pessoal, nada mais é do que a repetição de um mesmo erro por um tempo prolongado. E isso faz com que o nosso cérebro associe aquela prática errônea como sendo correta, né? E isso vai fazer que lá na frente esse erro não seja facilmente corrigido. Ou seja, uma vez fossilizado, esse erro fica extremamente difícil de ser corrigido lá no futuro. Em outras palavras, se a pessoa botou na cabecinha dela que o som do TH é o som do F, isso vai levar muito tempo, vai demandar muito esforço para ser corrigido lá na frente, se ela conseguir. Então, vou chegar finalmente ao ponto que eu queria chegar. Você quer ter uma boa pronúncia, você quer se comunicar bem, faça isso aqui, ó. Imitation. Imite os sons que você ouvir. Não tente adaptá-los para que você ache mais fácil. Lógico, você não vai conseguir isso de início, porque tem alguns sons que a gente não consegue produzir ainda, mas treine, 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 treine até conseguir. Alguns sons da língua inglesa não existem no português, ou seja, a gente nunca produziu esse som na vida. O nosso aparelho fonador, a nossa musculatura, a nossa língua, eles não estão prontos para produzir esse som logo de cara, então eles precisam ser treinados para isso. Então, resumindo, está tentando aprender uma língua, você tem apenas que imitar pessoas que falem bem essa língua, ok? Saindo dessa parte aqui um pouquinho introdutória e já entrando um pouquinho na parte de pronúncia, primeira coisa que vocês têm que ter em mente, bem claro, é isolated words and words in a sentence sound different. O que eu estou falando? Palavras isoladas. O som de uma palavra falada isoladamente não vai ser o mesmo som dessa mesma palavra quando ela estiver em uma frase, em uma sentença. Por quê? Porque as palavras ao redor dela vão exigir que a gente mude algumas coisas para que a nossa fala fique mais fluente. Isso acontece no português também, não é uma coisa exclusiva da língua inglesa. Vou dar um exemplo aqui para você. Olha essa frase. Eles pensam que o ônibus é deles, mas não é. Alguém fala dessa forma aqui? Não, a gente não fala dessa forma, a não ser que a gente estivesse, sei lá, num discurso, de uma situação muito formal. A gente fala mais ou menos isso aqui, ó. Eles pensam que o ônibus é deles, mas não é. Lógico, isso aqui é o meu jeito mineirês de falar. Obviamente que cada região do Brasil vai ter a sua forma de falar, mas eu tenho certeza que em todas as partes do Brasil alguns sons vão se perder, outros sons vão ser adicionados, e às vezes a gente vai conectar as palavras aí, fazendo com que várias palavras soem como se fosse uma só. Isso é chamado de connected speech, que é exatamente o tópico da nossa próxima aula. Então, finalizando aqui por agora, thank you very much, people. Agradeço muito a participação de você. Espero que você tenha gostado. And see you next class. Thank you. Bye bye.